Trouxemos um cria da toca, viu, João? Esse foi campeão com a camisa do Cruzeiro. Foi campeão, você conhece bem. Claro. Você deve ter entrevistado ele em várias oportunidades. Várias vezes, volante, combativo, marcador, pegador, bom jogador. O Filipão gostava, né? O Filipão também tinha um carinho enorme pelo Kleber. Tá aqui com a gente hoje. Foi do início da minha carreira, eu começando garoto e ele começando também. Depois construiu uma carreira vitoriosa e hoje vem contar suas histórias no mundo da bola aqui na Mesa Redonda. Exatamente, estamos falando de Kleber Monteiro, que também, lógico, ia dar uma passadinha aqui no Bastidores para falar com a gente. Vai falar um pouco dessa história dele. Por quê, João? Olha só, tem uma conexão com o atual. Conhece muito o Mister. Porque, o Mister tem as raízes na Madeira, né? Na Ilha da Madeira, onde o Kleber saiu do Cruzeiro e foi pra lá. Então, tem aí uma amizade, né? Ô Kleber, você jogou com o Mister lá em Portugal ou jogou contra o Mister em Portugal? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos da mesa. Prazer revê-lo, né? Nós temos uma história juntos, né? Verdade. No início de 2000, você estava começando a fazer o seu estágio ali no Cruzeiro. A gente iniciou-se uma amizade ali. Eu fico feliz por encontrá-lo novamente. Agora, em outro nível, né? Graças a Deus. Eu fazia o estágio na Itatiaia, na cobertura do Cruzeiro, no dia a dia lá na época, né? Exatamente. E você também, começando sua carreira, sua trajetória, foi brilhante, jogou aí pelo mundo afora, foi vitorioso com a camisa do Cruzeiro, foi vencedor, foi campeão com a camisa do Cruzeiro. E Deus foi generoso conosco, né, Kleber? Verdade, com João. as nossas trajetórias, né? Graças a Deus, uma trajetória vitoriosa e fruto da competência, da qualidade e, acima de tudo, a bênção de Deus que nos acompanhou nesse período. Sempre. Sem ela a gente não vai, né? Verdade. E me conta aí, você trabalhou com ou contra o Mister lá? João, o Mister é uma história longa, né? Eu cheguei na Ilha da Madeira, em Portugal, no ano de 2003. Foi o Roberto Tiburcio que te vendeu na época? Não, o meu empresário é o Roberto Assunção. Ah, o Roberto Assunção, troquei o Roberto. O Assunção tinha muita conexão lá em Portugal, né? Isso, através do Adelso também, que eram parceiros. E foi uma história muito vitoriosa, onde era um sonho jogar na Europa e Deus abriu essa porta através do Nacional da Ilha da Madeira. E eu fui para Portugal em 2003 e chegando lá, conheci o Mister Leonardo Jardim ainda bem no início. Eu conheço o Mister da época que o povo da Madeira chamava ele de Mourinho da Madeira. Rapaz! Ele era um Mourinho da Madeira? Exatamente. Porque o Mister, naquela altura, ele já demonstrava, né, a qualidade, a competência e já demonstrava que iria ser um grande treinador de futuro. E como o José Mourinho era o treinador do momento naquela altura, na equipe do Porto, onde eles foram campeões da Champions League. Então, o Mourinho era a referência de treinadores naquele período. Estamos falando de 20 anos atrás, né? Exatamente, no início dos anos 2000. E ali ele explode, ele estoura pro futebol, depois constrói essa carreira super vitoriosa que ele tem. Então, se confirmou aquilo que se esperava do Jardim, né? Uma carreira muito bem sucedida e muito vitoriosa. Hoje, exatamente, confirmou-se tudo aquilo que a gente já esperava, conhecendo bem o trabalho dele. Ele treinava uma equipe que era uma equipe satélite do meu time, do Nacional. Era como se fosse um time B do Nacional. Então a gente estava muito próximo porque quando jogava no final de semana, aqueles jogadores que não eram aproveitados para a partida do Nacional, eles eram cedidos para jogar na equipe do Mister, que chamava Camacha. O Mister era o treinador dessa equipe. Cara, isso é tão bonito, né, Alexandre? Porque quando a gente vê uma pessoa vitoriosa, uma pessoa no auge da carreira, como a gente vê o Jardim no momento, é aquela história que muitas vezes... Eu tô lembrando daquela música, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. A gente não sabe o que as pessoas caminharam, o que as pessoas passaram, o que as pessoas enfrentaram para chegar até onde elas estão, né? A gente não sabe o que essas pessoas viveram, o que elas construíram. E o Kleber tá contando aqui, ele jogava no Nacional da Ilha da Madeira, que é uma equipe média ali do futebol português, né? Não é aquele... não é o Benfica, não é o Sporting. E o Jardim era o treinador da segunda equipe do Nacional, cara. Do time de apoio do Nacional. Ou seja, esse cara ralou muito, ele lutou muito, ele caminhou muito para chegar onde ele chegou na carreira dele, né?
Sim, é impressionante. Boa noite, Kleber. Boa noite, é um prazer também revê-lo. Eu vi o Kleber jogando no Juvenil do Cruzeiro. É mesmo? Sério, eu cobri o Cruzeiro pro estado de Minas, né, Kleber? Sim. E acompanhava muito o Juvenil e aí o Kleber, Giovani, o Wendel, via esses meninos todos surgirem com 14 anos de idade. Aquela 15. geração que foi campeã da Copa do Brasil de 2000. Sim, 2000 e isso Minas 2001 e 2002. Inclusive, é interessante isso, viu, o João? Porque o Pansieri citou aqui do Filipão. O Filipão escalava o Kleber Monteiro. Jefferson, que foi goleiro depois do Botafogo, era dessa geração, né? Não, o Luizão, Maicon, né? Todo mundo misturado nessa geração, a geração de ouro do Cruzeiro. E o Filipão, em determinados momentos, o Kleber Monteiro é primeiro volante de origem, escalava o Kleber Monteiro de lateral direito. Verdade. Lateral direito. Ele era aquele cão de guarda, né? Aquele pitbull, aquele ali, que é primeiro pra ficar ali. O cara passou de todo mundo, se passasse dele era o zagueiro, então tinha que parar ali. Tem uma história interessante, porque eu era o verdadeiro carregador de piano. E com o Filipão foi realmente o treinador que me deu a maior oportunidade no Cruzeiro, mas também em Portugal. Eu posso contar essa história depois, porque o Filipão continuou me acompanhando e também diretamente ele participou dessa minha ida para Portugal também, porque quando eu fui para Portugal, coincidentemente, o Filipão era o treinador da seleção portuguesa. Que bacana. Exatamente. E quando acabava o jogo, se eu não tomasse cartão amarelo, ele me xingava no vestiário. Era sinal que eu não tinha feito o papel volante que ele tinha. Cumprir ali o papel, né? E zagueiro. Exatamente. O Cris, né? O Cris fala que o Kleber, na final da Copa do Brasil, João, de 2000, foi Cruzeiro e São Paulo. E o São Paulo tinha um ataque mágico naquela Copa do Brasil de 2000 que o Cruzeiro ganha, né? E a dupla de zaga foi Cris e Kleber, né? E o Kleber jogou com o Filipão lá no Palmeiras, né? Aqueles anos de ouro, né? Que aí o Cris conta que o Kleber chegou pra ele e virou e falou assim: Cris, quando a gente ia jogar contra esse São Paulo, o Filipão falava pra gente: nos primeiros 10 minutos, bate bastante, que eles vão todos jogar no meio, vão todos armar no meio de campo. Você imagina o Kleber falando pro Cris bater. Eu me lembro, inclusive teve uma oportunidade, a gente vai ficando velho, vai esquecendo parte das histórias, né? Mas eu me lembro uma vez que teve um jogo, se não me engano, no Independência, que ficaram com a câmera do lado de fora, ali do vestiário, do antigo vestiário do Independência, e captaram o Filipão: tem que chegar junto, tem que bater, tem que pegar, papapá. Isso deu uma polêmica enorme na época. O Filipão mandava chegar junto. Não, mas isso aí é o de menos, porque é o que a câmera conseguiu pegar. Imagina aquilo que a câmera não consegue pegar. O homem era bruto. Ele era bruto, mas era um paizão, um cara sensacional, um cara super humano. Um baita treinador. Baita treinador, ele consegue ter o grupo na mão, porque além de ser um treinador que se impõe tecnicamente, taticamente também, é um cara que tem um coração enorme e isso aí realmente faz a diferença. Ô Kleber, com o Filipão você vira titular absoluto, né? Exatamente. Porque com o Marco Aurélio você alternava. Se eu não estiver errado, você alternava ali, titular, reserva. O Marco Aurélio foi aquele momento de transição onde você convence o treinador do profissional que você merece ficar lá no profissional. Mas você estava naquele grupo campeão da Copa do Brasil, né? Exatamente, com o Marco Aurélio. Eu subi naquele grupo, disputei alguns jogos do Campeonato Mineiro com o Marco Aurélio de titular, porque ele precisava resguardar um pouco o time titular para poder aproveitá-lo na Copa do Brasil. E na Copa do Brasil eu joguei durante alguns jogos, entrei em alguns jogos, mas a minha ascendência mesmo realmente foi com o Filipão, que eu passei a ser um jogador titular da equipe. E o grande momento, né, quando você chega no seu melhor momento do Cruzeiro, é naquele time do Filipão, que tinha o Rui, Cabeção, Sorin, Cris na zaga, aquele time que foi campeão da Copa Sul Minas contra o Atlético Paranaense, né? Não, foi contra o Coritiba, na final. Contra o Coxa, 2001, o Atlético do Paraná 2001, foi exatamente. 2002. O Rui veio no ano seguinte, eu estava no ano saído? 2001. Eu competi essa competição da Sul Minas e fomos campeões contra o Coritiba no Mineirão. Isso, um 3-0 no Mineirão. Exatamente. Ganhamos o primeiro jogo lá e ganhamos o segundo. Mas eu também vou cair na bobagem, querer falar coisa de memória com o Alexandre Simões do meu lado. É claro que eu vou claro que eu vou perder, né? Enciclopédia. Eu vou perder, não tem a menor chance também. Afinal, aquele jogo com o Vasco da João Avelange, você entra no segundo tempo, que tinha o Romário, do Vasco, o Juninho Paulista. Exatamente. No primeiro jogo lá no Rio, eu estava no banco, não fui usado. O 2-2, né? Exato. No segundo jogo no Mineirão, eu entrei no segundo tempo.
Aquele jogo 2x2, o Vasco faz 2x0 no primeiro tempo, parecia que ia ser um passeio, né? Exatamente. Tem uma história do Filipão, João, que é imperdível. O Giovani e o Marcos Paulo, que é muito amigo do Kleber, da mesma geração. Dupla de volante. Sim, né? Eles falaram pro Filipão que o Elton, goleiro do Vasco, que depois foi pro Porto, né? Você deve ter enfrentado ele várias vezes lá, né, no Porto. Ele foi pro União de Leiria, depois ele foi transferido pro Porto. Mas que o Elton era muito supersticioso. E o Cruzeiro tinha um massagista chamado Tita, que era uma figuraça. Grande Tita, gente boa. E aí, o que acontece? No dia do jogo, Cruzeiro concentrado lá em Copacabana, o Filipão mandou o Tita ir comprar um alicate de arrombar e 2 pacotes de farinha de trigo. Aí o Tita, mas o que você vai fazer com isso? Vai lá e compra. Aí o Tita foi e comprou. Aí o Cruzeiro foi entrar pra treinar, o Eurico Miranda tinha fechado o vestiário, né? Aí o Filipão, Tita, traz o alicate. Arrombou o cadeado pro Cruzeiro entrar no campo e aquecer no gramado de São Januário. E aí o jogo 2x0, no intervalo, o Filipão falou pro Tita voltar mais cedo e jogar as farinhas de trigo. Jogar farinha de trigo. Não é verdade? Não é verdade? Essa história é real. Jogar os 2 pacotes de farinha de trigo dentro do gol do Elton. Quando o Elton volta do intervalo e vê aquele pó branco no gol dele, ele ficou desesperado, batia toalha, jogava água, aquilo virava uma massa. E o Cruzeiro empatou o jogo. Não, ele chegou a atrasar o jogo. Não é verdade ele chegou a atrasar o jogo pedindo o árbitro pra poder limpar aquela bagunça que tinha feito. Acho que chamou o Pai Santana, que era o massagista do Vasco, arrumou um auê, porque aí ele ficou desconcentrado com a farinha branca. Era uma disputa de mandingas ali, né? E aí o Cruzeiro vai e empata o jogo e quase viu. O Alex Mineiro fez um golaço lá em São Januário e quase que o Cruzeiro vira o jogo no final por causa da farinha branca que o Tita jogou no gol. Faltou jogar no Mineirão, né? Mas o Mineirão foi uma atuação do Romário. Sim. Cinema, né? O Romário jogou demais naquele jogo. E eu vi nesse jogo uma das cenas mais bonitas da minha carreira. Com o Sorin. Eu era menino, começando a carreira, e na época era outra realidade de futebol, os vestiários eram muito mais abertos, né? A gente tinha muito mais acesso aos espaços que hoje são privados dos jogadores. E eu me lembro do Sorin chorando copiosamente depois daquele jogo, sentado no canto do vestiário. E ele que fez o gol do Cruzeiro, né? E foi o gol de empate, foi o gol do 1x1. Você sabe que esse jogo de São Januário, ele foi num sábado, né? Na sexta-feira eu fui cobrir o treino do Vasco com Jorge Gontijo, fotógrafo, lembra dele? Do Demais, grande Jorge. E aí o assessor... Os maiores fotógrafos da história da imprensa mineira. Um artista, o Jorge. Ô João, o assessor de imprensa do Vasco liberou pra imprensa entrar. O Eurico Miranda chegou no escritório dele, no gabinete dele, que tinha uma janela, né? Que dava pro campo de São Januário, viu a imprensa lá dentro, vendo o treino, desceu, fumando aquele charuto. Quem deixou a imprensa entrar? O assessor de imprensa do Vasco. Não, eu que permiti, porque é o último treino. Todo mundo pra fora, expulsou todo mundo de São Januário. Aquelas coisas de Eurico Miranda. A lenda.